noite, tudo bem com você? Estou assim porque eu vou fazer cerâmica fria, vou fazer alguns rimas. Tá chovendo, vou filmar só a mesinha aqui. Eu espero que vocês gostem, espero que dê pra barulho da chuva, é bem relaxante. E que seja muito relaxante. Vai começando enquanto você seca. Tá, agora vamos ver mais. Então vamos lá, né? Eu peguei um pote de água aqui e aí eu tenho também esse resto de massa que tá um pouco dura, eu tenho que amolecer. E tem essa nova que eu vou abrir caso precise. Eu vou fazer 2 imãs de geladeira de presente pra uma amiga. Então eu tô até pegando esses aqui. Eu cortei o imã que eu tinha. E aí eu vou usar ele pra poder ser o imã da geladeira, né? Deixa eu arredar um pouco pra frente. Então vamos lá, eu vou pegar a minha inspiração, que é um imã que eu vi vendendo no Shopee. Esse imã é esse de gatinho assim, só que eu não achei esse imã, tipo, a imagem no Pinterest. Só achei da Shopee, os outros é só a carinha do gatinho. Mas eu quis fazer desse jeito aqui que eu achei muito bonitinho. Então vou pegar a inspiração pra poder fazer. Primeiro eu vou pegar a massa e amolecer ela com um pouco de água. Vou pegar a mão. Gente, vocês vão ouvir o barulho da cadeira. Eu peço que não reparem. Tem uma parte aqui que endureceu muito. Essa parte eu vou ter que tirar, porque não dá pra usar. Eu vou ter que amolecer bastante. Eu vou dar uma molhada nela. Gente, o que eu sei de cerâmica fria é um pouco que eu vi na internet. E ainda assim eu tive preguiça de pesquisar muito antes de fazer. Então é uma coisa mais intuitiva que eu faço. Eu pesquisei só um pouco. Então vou molhar um pouco aqui. Essa massa tá bem dura, porque ela já tava aberta, né? E eu acho que ela vai... Eu não sei. A minha sorte é que eu tô usando agora. Porque eu acho que se eu demorasse mais, não ia ter como usar ela. Então tem que amassar bem ela, porque ela tá bem dura. Aqui, ó, por dentro, ó, tá muito dura. Vou até molhar ela mais um pouco. O cheiro é muito parecido com gesso. Gente, lembrando que eu fiz quase nada de cerâmica, fiz pouquíssimas peças e eu sou muito ruim. Inclusive as peças que eu fiz não ficaram boas. Ai, gente, eu tô de aliança. Esqueci de tirar a aliança. Vou ter que tirar ela suja e depois lavar. Inclusive as peças não ficaram boas, as que eu fiz, mas é isso, né, gente? Será que já dá pra usar? Ela tá deslizando. Tem uma parte dela aqui por dentro que tá dura ainda. Aqui, ó, que ela tá meio dura. Acho que eu vou tirar a parte mais dura pra não me atrapalhar, pra adiantar minha vida, né, gente? Porque sem tanto tempo. Aqui, ó, tem mais uma parte dura. Vamos ver se agora tá mais fácil de amassar. Eu acho que agora tá ficando mais fácil. Então vamos lá. Vou pegar aqui minha imagem de referência. Eu espero que meu celular não bloqueie, né? Porque minha câmera... Ó, minha mão tá toda suja. Então vamos lá. Primeiro fazer o corpinho. Fazer o corpinho, as perninhas e a cabeça. Acho que eu vou fazer o corpinho primeiro, que é uma bolinha. Que tem que fazer a barriguinha do gato. Eu vou fazer dos dois, na verdade. Que são 2 gatinhos. Eu acho que eu vou usar esse tanto de massa aqui. E tentar... Pior que eu comprei um rolinho, eu nem vou usar o rolinho que eu comprei, gente. Poxa. Mas tá bom. Eu uso em outra oportunidade. Tá aqui, ó, os utensílios que eu comprei pra poder fazer cerâmica fria. Tem que deixar mais lisinha a massa. Tá meio difícil dela ficar lisinha.
Eu acho que as outras que eu fiz é porque eu não... Como é que fala? Eu não molhei tanto. Eu acho que isso fez diferença. Tá, então, aqui tá a barriguinha. Deixa eu ver o tamanho do imã. Vai ficar muito pesado pro imã e tem que ficar maior. Então eu vou achatar um pouco mais isso aqui. Se bem que aqui tá o imã, né? Tem ainda a cabeça do gatinho. Só que ele tem que pelo menos abranger tudo. Não é, ele vai ter que abranger o imã inteiro. Eu não posso fazer um imã menor, porque senão eu acho que ele não sustenta. O gatinho vai ter que ser grande. Eu acho que eu vou cortar um pouquinho esse imã. Eu tô com medo de ele não sustentar o gatinho, sabe? Tipo assim, de ficar caindo. Então não sei. Eu espero que dê certo, gente. Porque é a primeira vez que eu vou fazer isso. E eu já vou fazer pra dar de presente pra alguém. Eu não vou nem, tipo, ter um teste antes, sabe? Então tem que dar certo. Ele não tá ficando tão lisinho. Tenho que dar uma modelada. Tem um negocinho meu na minha massa aqui. Gente, é um climinha tão relaxante, a chuva, assim, e fazer cerâmica fria. Ouvindo o barulhinho da chuva. Deixa eu ver agora como que tá. Ai, qualquer coisa eu tiro um pouquinho dos lados do imã, mas acho que não precisa. Tá, eu acho que assim tá bom. Não bloqueia não. É porque eu não consigo dar um zoom que abre na Shopee. Deixa eu ver se abre na Shopee é melhor de ver. Deixa eu ver aqui. Ah lá, ele abre e fecha. Olha isso, cara. Eu não consigo dar um zoom. Gente, eu vou printar. Eu não sei como que eu não fiz isso ainda, né? Vou abrir o print aqui. E aí eu vou dar zoom. Aí, nossa, eu sou muito burra de não ter feito isso antes. Mas tudo bem. Então, deixa eu virar o celular aqui. Desculpa o barulho alto, gente. E aí faz a barriguinha do gatinho. Aí eu... Mas vai ficar muito grande esse gatinho, né? Igual aqui. E ainda tem a cabeça, vai ficar muito pesado. Acho que eu vou tirar mais um pouquinho do corpo dele. Pra ficar menos pesado. Eu tô com muito medo do imã não aguentar. Deixa assim na mesma coisa. Na mesma espessura, só que com menos massa. Dá pra tirar até um pouco mais. Vamos ver aqui. Agora eu tenho que amassar de novo. Fazer outra bolinha. Gente, manhã de sábado chuvosa. Nossa. Dentro de casa. Muito bom. Tá, eu acho que assim tá bom. Olha, bolinha. Isso aqui vai ser a barriga do gatinho. Tentando tirar qualquer imperfeição, deixar mais lisinho. Porque aí essa é a barriga dele. E aí, pelo que eu tô vendo, eu tenho que dar uma achatadinha aqui na parte dos bracinhos e da cabeça, mas bem pouco. Então eu vou estrear aqui o meu kit, né? Abri errado, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou pegar esse negócio aqui que é de tirar um pouco, né? Então eu vou tirar um pouquinho aqui de massa. E deixar e dar uma alisada. Fazer um relevo aqui, né? Que aí aqui fica a barriguinha. Ele não tem pescoço, mas é como se fosse a
parte do pescoço, né? Eu espero muito que dê certo esse imã, gente. Preciso que dê certo. O que acontece, gente? Além de eu estar numa vibe de fazer presentes caseiros, porque eu particularmente acho mais bonito, mais legal, né? Tipo, você pensou naquela pessoa, pensou em algo que aquela pessoa fosse gostar e você teve o trabalho de fazer, que é diferente de quando você compra alguma coisa já pronta, né? Só que o que acontece é que eu também estou numa fase muito pobre. Realmente a gente aqui não tá tendo condição de gastar com nada, de arcar com nada, sabe? Então acaba que eu preciso recorrer a isso para conseguir dar um presente, né? Então eu preciso fazer o presente. Fiz aqui a marca dos bracinhos, de vários bracinhos. Acho que esse aqui tá pronto. Agora, deixa eu ver se eu consigo dar mais uma alisada nele. Ver aqui. Tem muita gente que gosta de sons de boca, mas eu percebi que tem muita gente que não gosta também. Então, nesse tipo de vídeo, eu tô tentando não fazer sons de boca. Tá? Eu acho que a barriguinha do gatinho tá pronta. Vamos fazer do outro agora. Dar mais uma molhada na massa. Tiro o imã daqui. Esse barulho é bom. Tem que esperar dar uma secadinha na mão, porque senão ela desliza muito. Tem que ser bem equilibrado o tanto que você molha a massa. Acho que tá bom. Vou pegar aqui, gente, vocês devem estar ouvindo o interfone da outra casa aqui. Tem que ver pra pegar mais ou menos a mesma quantidade do outro. Acho que só esse tanto de massa vai dar pra fazer. Será que isso aqui é o mesmo tanto desse? Acho que é até mais, né? Acho que é mais, tirar um pouquinho. Falei que não ia fazer som de boca e fiz no automático, gente. É porque, pra falar a verdade, no meu dia a dia, eu faço sons de boca normal, assim. É meio que uma mania minha, assim, de fazer sons de boca. Então acaba que sai automático. Assim, eu peguei essa mania do ASMR, sabe? Porque a gente no ASMR, sempre que tá um silêncio, a gente faz som de boca. Só que, tipo assim, eu tô fazendo normal. Porque é muito satisfatório fazer som de boca. Se vocês quiserem, experimentem. Pra vocês verem como que é satisfatório o som de boca. Ficar, tipo... É muito, sei lá, é legal de fazer. Ou talvez eu só seja doida mesmo, né? Tem essa possibilidade. Cara, eu nem sei se as pessoas vão gostar desse vídeo. Porque, tipo assim, eu tô conversando sem aparecer meu rosto e só fazendo, mexendo na massa. Só que não tá tão próximo a câmera da massa, né? Tipo, eu mexendo na massa. Então, eu não sei se as pessoas vão achar legal. Mas, assim, eu particularmente acho isso bem relaxante, principalmente conversando. Porque o meu gatilho preferido é a fala, sabe? E aí, eu amo quando a pessoa fica falando assim no SMR, eu acho muito relaxante. Tipo, eu gostei de como eu fiz esse aqui, eu queria fazer um outro igual, que eu preferi esse aqui. Deixa eu dar uma alisada nele, depois eu quero ver como é que eu vou desbloquear meu celular, né? Porque ele bloqueou e eu vou precisar continuar olhando. Aí eu vou dar uma chatadinha aqui onde vai a cabeça, né? Pra poder fazer a barriguinha do gatinho. Pior que ele ficou bem... Como que fala? Tem que dar uma amassadinha, depois eu ajeito aqui pra poder ficar retinho a parte de trás. Eu tô triste que eu não vou usar o meu rolinho. Eu tava doida pra usar o rolinho, só que pra isso aqui eu não preciso do rolinho.
pra fazer esse gatinho. Então acaba que eu não vou usar. Gente, tipo assim, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Ultimamente eu ando muito desanimada de fazer as coisas, sabe? Tipo assim, tem coisas que eu gosto de fazer, igual a cerâmica fria, desenhar. Até algumas coisas da faculdade de estudo que eu costumava gostar, eu ando muito desanimada de fazer. E eu acabei sendo muito dependente da Ritalina, só que o meu corpo já tem uma boa resistência à Ritalina. Então ela não tem mais o mesmo efeito que me deixava super animada igual tinha antes. Eu vejo, tipo assim, os efeitos de concentração. Então se eu começo a fazer as coisas, eu acabo depois, tipo, quando eu começo a conseguir concentrar, que é uma coisa que eu não conseguia antes. Só que o problema é que antes, além de me concentrar, a Ritalina me dava muita força de vontade pra fazer as coisas, sabe? Porque subia um ânimo, assim, impressionante. E eu precisei muito disso quando eu estudava pro Enem. E a Ritalina foi um grande responsável por eu conseguir passar. Claro, gente, lembrando que eu tenho um diagnóstico de TDAH, tá? O médico me passou Ritalina, ok? Não fiquem tomando sem receita, sem o médico ter passado, beleza? Mas, assim, a Ritalina tinha esse efeito, né, de me animar a fazer as coisas. E hoje em dia, a Ritalina ainda tem o efeito dela, né, de me ajudar a concentrar, mas não tem mais o efeito de animar. E eu dependia muito desse efeito para começar a fazer as coisas. Então, somando, gente, desculpa a moto, tá? Somando com isso, da Ritalina não ter mais o efeito de me animar, ainda por cima, também ela não tem mais o efeito, tipo assim, calma que eu ia falar mesmo. Gente, eu sempre esqueço o que eu vou falar. Mas, enfim, ela não tem mais o efeito de me animar e eu tava dependente desse efeito, entende? Então, o meu corpo não acostumou a fazer as coisas sem ter um súbito ânimo, sem ter vontade de fazer. Então, há um ano até, ou alguns meses, eu luto com essa questão de ter ânimo para fazer as coisas, porque eu não tenho mais. Eu tenho que me obrigar a fazer. Acredito que a maioria dos seres humanos precisam se obrigar a fazer, né? Porque eu acostumei com algo que não me obrigava a fazer as coisas. Não, quer dizer, que me dava vontade de fazer as coisas sem me sentir obrigada, né? Então, eu preciso acostumar a ser igual uma pessoa normal e, tipo assim, estudar porque precisa, não porque eu quero. Não só estudar, né, mas trabalhar, fazer as coisas, porque eu tenho tido muita dificuldade com isso. E aí, nesses últimos dias, eu tô falando bem recente, tipo, nos últimos 2 dias, uma coisa piorou. E eu não sei se isso é decorrente do cansaço ou só um desânimo mesmo, ou só essa questão da Ritalina não ter mais o mesmo efeito, que eu não tô com vontade de fazer nem o que eu gosto. Tem, inclusive, pra gravar também, eu tô com muita preguiça de fazer tudo. E aí eu falo que é preguiça mesmo, uma preguiça, um desânimo, né? E, tipo assim, é muito difícil de lutar contra isso, sabe? Então, acabou que, igual, por exemplo, pra fazer essa cerâmica fria e pra gravar o vídeo e tal, eu tava morrendo de preguiça. Sendo que é uma coisa que eu gosto. E quando eu começo a fazer, eu me empenho naquilo. Mas ainda assim, mesmo, tipo, gostando de fazer, eu fico com vontade de acabar logo. Só que aí, quando eu vou refletir assim, o que que eu quero fazer? Eu não sei o que eu quero fazer. Entende? Tipo assim, eu não sei, por mim, eu ficava deitada. Não, na verdade, nem isso. Tipo assim, eu falo, eu tô sem sono, então não quero deitar, não quero dormir, mas eu também não quero fazer nada. E isso tem sido um problemão na minha vida. Acabei de moldar e percebi que um tá muito maior do que o outro. Tô com medo dele ficar muito pesado. Só que eu não queria desmanchar ele. Será que eu desmancho e faço ele do tamanho do outro? Ou deixo quieto? Cara, vamos refletir aqui. Eu boto o imã atrás. Eu espero que esse imã segure de verdade, cara.
na moralzinha mesmo, porque se não segurar, não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que de última hora comprar um imã. Eu nem sei onde que vende imã, tá ligado? Mas vamos lá, né? Enfim, o que eu tava dizendo é que eu ando muito sem ânimo pra fazer as coisas. E isso me aborrece muito, sabe? Porque eu preciso ser produtiva e eu quero ser produtiva. E pra mim, produtiva não é só fazer coisas de trabalho, sabe? Mas é também fazer as coisas que você quer fazer, entende? Tipo, aquilo que te dá ânimo, te dá força, aquilo que é divertido pra você. Então, tem essa importância, né, dos hobbies e tudo mais. Só que eu simplesmente estou com muito desânimo. Nossa, que tem hora. Com muito desânimo de fazer as coisas, sabe? Então, eu tô tentando animar, voltar, sabe? Assim, igual eu comecei esses hobbies de, de cerâmica, de, de desenhar, né? Eu comecei esses hobbies e eu tô muito feliz de ter começado eles. Eu acho que isso é muito saudável, sabe? Só que, cara, é complicado, né? É bem complicado quando você não tem ânimo pra fazer coisas que você gosta. Eu não acho que eu tô em depressão, sabe? Porque isso também é um sintoma de depressão. Eu acho que eu só tô cansada e o cansaço faz a gente perder a vontade de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Olhando pra esse gatinho, eu acho que a cabeça dele tem que ser maior. Tá mais um pouquinho demais. Mas, enfim, gente. Eu espero sair desse desânimo. Eu não sei se tá dando pra pegar o som da chuva. Porque eu fazendo a cerâmica, não sei se aparece o som, tipo, mexendo nas coisas. Mas, eu não sei se eu vou ficar falando muito, porque vou até coçar, eu não sei se vai pegar o sussurro. Porque minha voz tá muito cansada de ficar falando tanto tempo em voz suave, sabe? Gente, às vezes quando eu não fazia SMR e eu olhava pras pessoas sussurrando, eu achava que não forçava tanto a voz. Mas força muito, sabe? Tipo assim, a gente fica com a voz muito, muito cansada. Então agora eu vou sussurrar porque não consigo mais. Mas assim, gente, eu espero mesmo que vocês não me liguem e que vocês gostem do sussurro, porque eu sei que tem gente que prefere sussurro e outros que preferem voz suave. Eu gosto muito dos dois, mas ultimamente eu ando muito numa vibe de voz suave, sabe? Não sei. É engraçado porque o SMR é muito de fases, né? Tem uma fase que você tá mais propício a alguma coisa e outra que tá mais propício a outra, né? Antes eu só gostava de sussurro. Hoje em dia eu gosto muito da voz suave, às vezes arrepio até mesmo que com sussurro. E além disso, eu gosto muito de outros gatilhos, porque antes por mais que eu achasse relaxante, eu não sentia arrepio com outros gatilhos que não fossem o sussurro. Hoje em dia eu sinto, sabe? Cara, pior que esse aqui tá com a cabeça maior, eu acho. Ah, eu acho que vai dar no mesmo. Vou achatar um pouco a cabeça desse gato. Desses gatos, né? Porque eu vou achatar dos dois. Eu acho que assim é legal. A cabeça dele. Acho que essa é a parte da frente, né? Agora eu vou ter que fazer som de boca porque eu não tô aguentando falar tanto. Só que ainda falta um bocadinho bom pra eu acabar isso aqui. Então eu vou ir falando. Ai, eu estraguei. Esse aqui, essa é a cabeça desse. Ou é o contrário? Acho que é o contrário, né? Essa é a cabeça desse. E
E aí, gente, desculpa pelo caminhão. Eu não queria cortar nada desse vídeo. É porque tá de dia, né? Mas enfim, eu fazia vídeos de música, de vídeos de algumas outras coisas. Mas eu não sei porque, por mais que eu amasse a música, hoje em dia eu tô um pouco mais inativa nisso. Mas por mais que eu amasse a música, ainda assim, eu não sentia tanta vontade de fazer os conteúdos de música. E assim, o ASMR também me estressa muito produzir conteúdo de ASMR, porque as coisas estão muito errado e eu meio que entro em pânico quando as coisas estão muito errado. Mas a música, gente, era ainda pior, porque a música tinha um processo antes de gravar, né? Porque pra você fazer um cover e mesmo ter uma música sua mesmo, gente, espero que não pareça as crianças gritando, mas é parecer, desculpe. Mas enfim, até o processo de você postar cantando. Não é para moto, não é para moto, não é para moto. Até o processo de postar um vídeo cantando demora muito, porque você tem que ensaiar várias vezes. E o pior, eu não tinha paciência de ensaiar, então eu ia gravando direto, porque se ficasse bom, postava, né? Só que, gente, tipo assim, nossa, eu espero que realmente não pareça as crianças gritando, que estão gritando muito e fazendo muito barulho. Mas enfim, acabava que, gente, me desculpa, ai que droga. Eu espero que isso não apareça, eu vou continuar gravando normal. Mas enfim, acabava que eu gravava 1 milhão de vídeos, a ponto de que muitos desses vídeos eu tenho até hoje no meu Google Fotos. E aí eu gravava muitos vídeos e me sentia muito frustrada, porque a maioria deles dava errado. E depois de cansar de gravar, de cansar, já não tava mais gravar. Eu ia lá e desistia e postava o menos pior. E eu ficava muito insatisfeita porque o vídeo tinha muitos defeitos, sabe? Então tinha essa questão de não corresponder às minhas próprias expectativas. E por mais que os vídeos cantando tivessem muitos elogios, as pessoas gostam muito de vídeos de música, né? Ainda assim eu não me sentia completa. Gente, a gata tá arranhando ali. Não é que eu não me sentia bem de gravar, tá ligado? Eu gostava de gravar, mas eu não sentia aquela... Eu não sei explicar. Eu não sentia o que eu sinto quando eu sinto de ASMR. Porque os vídeos de ASMR são um refúgio, assim, pra minha vida cansada, pra minha vida conturbada, sabe? E assim, antes eu tava muito preocupada porque alguns vídeos não tinham tanto engajamento. E agora o engajamento diminui muito. Mas ainda assim, acaba que eu não ligo tanto porque postar os vídeos é algo que eu
Mas assim, como eu disse, eu preciso ainda melhorar muito, sabe? Muito mesmo. Tem coisas que eu ainda sou muito imatura. E também eu sei que no decorrer da minha vida, quando eu vou crescendo, eu vou. Quando eu vou crescendo, né, gente? Tipo assim, envelhecendo, na verdade. Quando eu vou envelhecendo, eu vou ter pensamentos muito diferentes dos que eu tenho agora. E eu vejo a vida como uma constante evolução, sabe? Algumas pessoas meio que ficam estagnadas, não evoluem mais. Outras pessoas meio que retrocedem. Mas assim, eu não sei dizer retrocedem exatamente, né? Mas talvez por um momento, por um período, esquecem que são brasileiros, né? É o que elas têm que fazer. Isso é uma coisa muito difícil. Gente, as crianças estão fazendo muito barulho. Eu não sei se vai pegar. Mas enfim. Isso é uma coisa. Daqui a pouco eu vou lá e se pá. Porque. Enfim. Mas. Isso é uma coisa muito difícil. Você sempre tá amadurecendo. E quanto mais você envelhece, mais é cobrado de você. Tipo assim, quando você é jovem, mas enfim, quando você fica idoso aí já é diferente, né? Não tem como cobrar mais. Mas enfim, as coisas só vão piorando, tipo. Gente, desculpa. Troca. Enfim. Gente, a partir daqui o meu microfone descarregou. Então eu vou estar narrando por cima pra poder aproveitar o tempo de vídeo. Eu não sei o que eu tava falando ao certo, assim, eu tava falando sobre a cobrança, né? Que se tem com as pessoas à medida que elas vão envelhecendo, vai sendo cobrado cada vez mais de você. E que quando você é idoso, né, você não é tanto cobrado mais. Mas assim, eu não falei isso que eu vou falar agora, tá? Eu não lembro o que eu tava falando depois. Mas eu continuando essa reflexão, fico pensando, por exemplo, que a gente vai crescendo, vai cobrando, mas ao mesmo tempo a gente vai tendo mais força também pra poder enfrentar as dificuldades, sabe? A gente vai conseguindo superar as coisas e os desafios vão sendo maiores, mas a nossa força também, sabe? Tipo, quando você tá no ensino médio, você acha que a faculdade é muito ruim, mas você chega lá e você consegue dar conta. A mesma coisa quando você tá no ensino fundamental e você acha que o ensino médio é a pior coisa do mundo e você vai e você se dá conta. Eu acho que isso é em todos os desafios da vida, sabe? Mas claro, quando você é adulto, vai cobrando e fica pesado, tipo, é pesado. Não deixa de ser. Até os idosos não são tão cobrados, mas ainda assim a vida vai ficando pesada, né? À medida que a gente cresce. Eu sinto muita falta de como as coisas eram tranquilas quando eu era mais nova. O mundo tinha mais cor, eu sou muito apegada com as coisas dos anos 2000, assim, 2010. Porque lembra muito a minha infância e me lembra um período que não tinha, por exemplo, a IA e toda essa coisa, sabe? De inteligência artificial, dessas trendezinhas que, sei lá, gente, enfim, comecei a refletir sobre isso. Nesse momento aí do vídeo, até caiu uma coisa no chão. Olha, como eu balancei a mesa, gente, que perigo. Mas aí eu tava fazendo os gatinhos e aí já tava pronto o corpinho, os bracinhos, as orelhinhas. Se eu não me engano, as perninhas também já estavam prontas. Tô tentando tapar o som de modo, gente, não repara. Enfim, fui fazendo. Nessa hora, falta ainda 10 minutos, eu tava quase acabando. Eu não lembro o que eu fiz, pra falar a verdade. Mas, gente, eu vou falar um pouco sobre. Eu fui olhar a referência. Ai, gente, desculpa que eu bati ali. Mas eu vou falar um pouco sobre como que eu gostei de fazer esse vídeo. Gente, vídeo fazendo cerâmica fria conversando é a coisa mais terapêutica do mundo. E eu decidi colocar o som de chuva porque infelizmente não pegou o som da chuva. Então eu resolvi pegar e colocar por cima. Enfim, aí eu tava montando o bonequinho, vendo a referência pra saber se tava tudo certinho. Porque eu tava realmente, eu tava meio perdida, nunca fiz isso. Igual eu falei no início, eu ainda vou dar de presente, né? Então tem que ficar perfeito, tem que ficar muito bom. Então é meio complicado de ficar feio. Nossa, é muita pressão, gente, porque eu não acho
acho que eu faço isso bem, sabe? Eu não acho que fica bonito os meus negocinhos. Mas eu tô esforçando, né? E assim, gente, ele tá pronto agora, a estrutura, só falta pintar. E depois eu devo mostrar no meu Instagram em outro vídeo. E no fim das contas eu gostei do resultado, gostei mesmo. Nesse vídeo aí não vai aparecer colado, mas depois eu colei e ficou muito legal. E assim, eu recomendo muito pra vocês fazer cerâmica fria. Eu acho que é uma terapia, sabe? Eu acho que é um passatempo muito legal e que pode ajudar muito a, sei lá, distrair a cabeça. É realmente algo fora das telas e isso é muito bom. É um hobby assim, gente, tá me fazendo super bem. Fazer cerâmica, desenhar, eu recomendo demais pra vocês. Olhem aí, gente, como que é terapêutico. Talvez alguém ache meio tedioso, né? Ficar 1 hora seguida mexendo com massinha. Mas, gente, quando a gente era criança, amava. E às vezes a gente perde um pouco das coisas da nossa infância, sabe? Que depois se perdem, que eram coisas muito boas, na verdade. Muitas coisas que as pessoas consideram como de criança fariam toda a diferença do mundo pra gente, sabe? Igual eu vi uma pessoa refletindo sobre as amizades da infância e como que quando a gente fica adulto a gente para de perder interesse em fazer amizades mesmo, sabe? Igual quando a gente é criança. Mas eu não sei, eu nunca tive muito isso com amizades de maneira tão próxima porque eu nunca me senti confortável. Mas de fato a gente perde alguns hábitos da infância, algumas coisas que a gente considera infantis, considera que quando você é adulto você não pode ou não precisa fazer mais. E no fim das contas são coisas que são muito boas pra gente, sabe? São coisas que fazem bem pra nossa cabeça. Esse mundo adulto é muito, muito exaustivo, muito cansativo. E o que a gente quer, o que a gente tem que fazer é desviar um pouco disso. Já não basta todo dia a dia muito desgastante e tantas coisas ruins que a gente passa. A gente por cima tem que acabar se privando de coisas boas, coisas saudáveis, em prol da produtividade, em prol da suposta maturidade, em prol de parecer bem pros outros, sabe? Então, eu tava pensando muito sobre isso, sobre como que é importante pegar e, sabe, fazer o que você quer e fugir um pouco do que as pessoas consideram normal, do que é convencional, pra poder ficar bem. Eu acho que isso é o que deixa a gente bem, sabe? E aí nessa hora eu tava fazendo acho que as perninhas dos gatinhos, que me deu um pouco de trabalho, eu tive que achatar um pouco, e alguma coisa saía de forma e depois voltava. Mas assim, foi uma atividade da hora assim de fazer. Gente, por mais que esse vídeo era pra ter mais tempo e ele tenha mais 5 minutos, eu não tenho o que narrar. E eu confesso que eu tô meio sem paciência de narrar, porque agora já passou o que eu tava falando do vídeo, não sei mais. Então eu não tenho paciência. Então por isso, eu acho que eu vou encerrar o vídeo um pouquinho mais cedo. Então, vou fazer uns sonzinhos de boca. Eu não vou continuar fazendo, mas poxa, legal, um videozinho de alguma coisa assim, som de boca de fundo, vou fazer depois. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Alguma hora eu mostro o resultado dos gatinhos, mas a estrutura é mais ou menos aí que vocês estão vendo. Tá, eu te desejo uma boa noite,